A agulha deslizava pela seda como um segredo cochichado no ouvido. Cada ponto era uma prece que eu vinha bordando havia 6 meses. Costuras francesas, bainhas enroladas à mão, pérolas miúdas costuradas uma a uma, até meus dedos ficarem doloridos e meus olhos arderem sob a luz amarelada do abajur. O vestido se espalhava pela minha mesa de jantar como se fosse um pedaço de luar capturado. Um pingente de seda marfim que me custara 3 semanas de idas e vindas às lojas, mas que, pro dia do casamento da minha Juliana, varia cada segundo e cada centavo. Aos 62 anos, minhas mãos já não tinham a firmeza de quando costurei o meu próprio vestido de noiva, há 40 anos, mas carregavam a sabedoria acumulada de uma vida. Cada prega guardava décadas de memória muscular. Cada dardo era moldado pelos fantasmas das incontáveis reformas que fiz para sobreviver depois que perdi Tiago Barreto. Aquele vestido não era só tecido e linha. Era minha carta de amor para a única filha que criei sozinha, desde que o pai dela partiu por causa de um infarto, quando ela tinha apenas 12 anos. O sol da manhã pintava quadrados dourados no chão da cozinha enquanto eu embalava o vestido em papel de seda sem ácido, do jeitinho que minha mãe me ensinou para guardar o que é precioso. No espelho do corredor, vi refletida uma mulher afinada pela preocupação e moldada por anos tentando esticar cada real como quem estica um lençol que já não cobre a cama. Mas nos meus olhos havia a satisfação silenciosa de um trabalho bem feito. Hoje, minha Ju veria o que as mãos da mãe haviam criado no silêncio de noites intermináveis. O Hotel Majestic se erguia à minha frente como um bolo de casamento feito de tijolos e mármore. Só o serviço de manobrista custava mais do que minhas compras de um mês inteiro. Juliana escolhera aquele lugar. Ou melhor, a futura sogra dela escolhera. Eu sabia que minha modesta aposentadoria de professora não suportaria tamanha extravagância, então me ofereci para ajudar com as flores, tentando contribuir dentro do que estava ao meu alcance. Mas Milena Cortés, com aquele sorriso mais fino que lâmina de estilete, respondeu: "Ah, não se preocupe em ajudar, Bianca. Nós cuidamos de tudo." A suíte nupcial fervilhava num caos luxuoso. Milena comandava uma equipe de profissionais como uma general de quartel. Maquiadora com um kit que custava mais do que meu aluguel, cabeleireiro manejando tesoura como bisturi e fotógrafo clicando sem parar, capturando cada instante espontâneo, previamente ensaiado. No centro, minha filha parecia uma boneca de porcelana, linda e silenciosa, enquanto mãos estranhas a pintavam, ajeitavam e mimavam. Juliana sempre fora encantadora, mas agora parecia alguém polida até refletir apenas o que os outros queriam ver. "Mãe", disse ela, com aquele tom que indicava que queria algo, mas já preparava o espírito para se frustrar com o que eu pudesse oferecer. "Você chegou! Ótimo! Estamos quase prontas para o vestido." Levantei a sacola com a reverência de quem segura algo sagrado. 6 meses de noites após corrigir provas, 6 meses guardando cada real, 6 meses sonhando com o instante em que minha filha vestiria seda e renda feitas por minhas próprias mãos. "Eu trouxe o vestido", falei, com a voz mais suave do que planejava. Milena ergueu o olhar, examinando minha sacola como juíza avaliando prova duvidosa. "Ah, o vestido que você fez. Que atencioso." O atencioso saiu da boca dela com o mesmo entusiasmo de quem recebe meia furada de presente no Natal. Abri o zíper sentindo os dedos tremerem, não de nervosismo, mas por causa da intensidade de amor depositada em cada ponto. A seda surgiu como água se moldando, e por um instante o quarto silenciou. Logo o encanto foi quebrado. "É muito artesanal", decretou Milena, aproximando-se como quem avalia a mercadoria com defeito. "O trabalho é rústico." Rústico.
6 meses de costuras francesas e pérolas bordadas à mão, resumidos a rústico. Senti uma portinha se fechando dentro do meu peito. Querida, prosseguiu Milena com voz adocicada demais, para ser sincera. Talvez devêssemos considerar aquela opção reserva, a Valéria Wakabayashi da boutique. Vai sair melhor nas fotos. O olhar de Juliana alternava entre o meu vestido e a sogra. Eu a vi pesar as opções como comerciante calculando lucro e perda, e presenciei o instante exato em que ela escolheu se afastar de mim. Mãe, acho que o outro vestido combina mais com o lugar. A rejeição perfurou 23 anos de joelhos ralados que tratei, pesadelos que afastei e sonhos que alimentei. Dobrei o vestido de volta ao papel de seda com a precisão de quem já aprendeu a lidar com a decepção mantendo a dignidade. Claro, respondi. O que te fizer feliz. Saí para o corredor tanto para dar privacidade quanto para respirar. O carpete grosso abafava os sons, mas pela porta entreaberta ouvi Milena comentar: graças a Deus que você recobrou o juízo. Imagina as fotos, todo mundo ia se perguntar de onde veio aquele vestido. Juliana riu, aquele riso nervoso e vibrante que me atravessou como faca. Se perguntarem, direi que não combinava, parecia coisa de brechó. 6 meses. Todo meu amor e esperança reduzidos a brechó e riso contido. Pela fresta, vi minha filha vestindo a Valéria Wakabayashi, enquanto Milena fechava o zíper com a satisfação de quem evita desastre social. O fotógrafo registrava a transformação de filha em nora. O meu vestido, esquecido numa cadeira, parecia papel de presente descartado. Voltei e peguei-o nos braços. Vou levar isso para casa, disse com firmeza. Ah, mãe, desculpa! Talvez possa usar no jantar de ensaio. Não será necessário. Beijei sua testa, inalando o cheiro caro de spray e perfume emprestado, tão distante do cheiro da menina que se encolhia na minha cama nas tempestades. Tenha um casamento lindo, minha querida. Enquanto me afastava, ouvi Milena comentar: isso foi mais fácil do que imaginei, às vezes as pessoas só precisam aceitar a realidade. As portas do elevador se fecharam sobre minha vida antiga. Nos meus braços, embrulhado em papel de seda e orgulho ferido, estava o começo de algo completamente diferente. Lá fora, o ar de primavera carregava um perfume de novas possibilidades, misturado ao cheiro nada poético de escapamento e aos sonhos alheios que andavam soltos pelas ruas. Coloquei o vestido com todo cuidado no banco de trás do carro, ajeitando-o como quem acomoda um vaso chinês do século XIX para uma viagem rumo a um destino ainda incerto. O trajeto até minha casa passou pelo bairro onde criei Juliana sozinha, pela escola onde lecionei por 37 anos e por cada ponto conhecido de uma vida inteira dedicada aos outros. Mas naquele dia, tudo parecia diferente. Menor. Era como se eu tivesse olhado para aqueles lugares por uma lente embaçada durante décadas. Minha casa me recebeu com seus riachos e sombras já íntimos, as mesmas paredes amarelas da cozinha que pintei quando Ju começou o ensino médio. As mesmas fotografias mostrando aniversários, formaturas e até terças-feiras comuns, que, de um jeito ou de outro, ajudaram a formar um ser humano. Abri o vestido sobre a mesa de jantar mais uma vez, alisando a seda com mãos delicadas. A luz da tarde fazia as pérolas costuradas em espirais no corpete cintilarem. Cada uma delas fora colocada com a precisão de quem sabe que os detalhes importam, especialmente quando ninguém está reparando. As costuras francesas estavam planas e perfeitas, invisíveis por fora, mas fortes o suficiente para atravessar gerações. Aquilo não era trabalho de brechó, era arte nascida do amor e lapidada pela necessidade. Preparei uma xícara de chá bem forte, o tipo que poderia acordar até um gato preguiçoso no domingo, e fiquei observando o vestido enquanto o vapor subia como incenso. Em algum ponto da cidade,
Juliana provavelmente caminhava com a elegância emprestada que o momento exigia. Mas ali, na minha casa silenciosa, cercada pelas ferramentas do meu ofício, senti algo que não sentia havia anos: a faísca da minha própria ambição. O telefone tocou uma vez. Aposto que era ela, ligando da suíte nupcial com voz carregada de champanhe e culpa, pronta para se explicar e ajeitar tudo de novo. Deixei tocar. 3 dias se passaram em um silêncio abençoado. Nenhuma ligação da lua de mel, nenhuma flor com cartão de desculpas, nenhum vizinho curioso batendo a porta com boatos fresquinhos do dia do casamento. Só eu, o vestido e a certeza de que algo havia mudado na arquitetura da minha vida. Passei a olhar o vestido com outros olhos, não mais como um amor rejeitado, mas como prova de uma habilidade que eu quase tinha esquecido possuir. Só a bainha enrolada à mão tinha levado 40 horas de trabalho, que custariam R$ 800 em qualquer loja de noivas decente. O corpete, com costuras princesa e curvas francesas, era alfaiataria de nível superior. Ouvi na minha memória a voz da minha mãe. Bianca, você tem mãos de artista. Não desperdice isso nos sonhos dos outros. Na quinta-feira de manhã, eu fotografava o vestido de todos os ângulos, quase como uma perita analisando cena de crime, quando a campainha tocou. Pelo olho mágico vi uma jovem de cachos escuros escapando de um coque meio desarrumado, segurando o que parecia ser uma travessa, e com uma expressão que dizia, não vou embora fácil. Senhora Barreto? Perguntou ela, com um leve sotaque difícil de identificar. Sou Graziela Rios, moro no apartamento acima da padaria na rua das Cibipirunas. Ouvi dizer que a senhora poderia estar precisando de companhia. O nome acendeu uma lembrança. Ju havia falado dela anos atrás, uma moça que trabalhava na cafeteria que Juliana frequentava durante o mestrado. Eram amigas, ou pelo menos eram até que o círculo social da minha filha se reduziu a pessoas que ajudassem na carreira do marido. Abri a porta e encontrei uma mulher de uns 28 anos, dedos manchados de tinta e um sorriso genuíno, raridade nos meus dias. Ela me estendeu a travessa como se fosse uma oferenda. Moqueca de frango cremosa, receita da minha avó. Imaginei que a senhora não estivesse cozinhando muito esta semana. Em poucos minutos, ela já estava me contando, indignada, que 3 noites atrás, no hotel em Trancoso, Juliana havia confessado o que dissera sobre o vestido. Eu quase sorri da cena mental. Graziela atravessando o país para me defender. Entre! Eu estava passando um café. Assim que entrou, parou de repente, olhando fixamente para o vestido aberto na sala de jantar. Meu Deus! É esse o vestido? Disse, aproximando-se como quem se aproxima de um santuário. Senhora Barreto, isso é trabalho de museu. Só o bordado com miçangas. Quanto tempo levou? 6 meses. Ela se virou para mim com expressão de pura fúria. 6 meses da sua vida? E ela disse que era coisa de brechó, na frente daquela sogra que parece saída de filme de terror. Concordei, sentindo um alívio inesperado por alguém reconhecer o tamanho da traição. Sabe o que isso me lembra? Ela continuou, circulando o vestido como crítica de arte. O vestido de noiva que Jasmine Kawanami usou. Isso é alta costura. Corando levemente, contou que estudou moda por 1 ano, até que o pai adoeceu e ela precisou voltar para ajudar no restaurante da família. Desde então, trabalhava como garçonete e fazia ajustes, mas nunca tinha visto nada assim fora de um museu. Senti no peito algo que não sentia havia muito. Reconhecimento. Respeito profissional. Quer um café? Perguntei. Sentamos na cozinha, a empolgação dela iluminando o ambiente como o sol de inverno atravessando vidro limpo. Ela fez perguntas técnicas, elogiou outras peças minhas e ouviu com atenção enquanto eu falava sobre costuras francesas, mangas sem franzido e casas de botão feitas à mão. Sabe, minha prima Helenice vai se casar daqui a 3 meses.
O orçamento dela é inexistente. Ela é assistente social, o noivo dá aula para crianças no jardim de infância e ela anda chorando com isso há semanas. É orgulhosa demais para pedir ajuda à família. É complicado, murmurei, embora algo no tom dela deixasse claro que a conversa estava tomando um rumo bem específico. Ela é mais ou menos da altura da Juliana, continuou Graziella com um ar despretensioso. Talvez um tiquinho mais alta, mas nada que um salto não resolva. A sugestão pairava entre nós como uma ponte esperando para ser atravessada. Olhei para o vestido através do arco, lembrando-me do peso dele em meus braços enquanto o carregava para longe da suíte nupcial da Juliana. Era a seda que nunca sentiu a alegria para a qual havia nascido. Você acha mesmo que ela ia querer usar um vestido rejeitado? Perguntei. Acho que ela choraria de felicidade por usar algo tão lindo, respondeu Graziella com firmeza. A Helenice anda caçando desastres de poliéster na internet por menos de R$ 200. Ela apontou para a sala de jantar. Esse vestido ia fazer ela se sentir uma rainha. Naquela tarde, Graziella levou Helenice para ver a peça. Minha sobrinha, tecnicamente prima de segundo grau, mas quem é que se preocupa com formalidade de grau de parentesco? Helenice sempre foi o espírito livre da família. Preferia o serviço social à advocacia, namorava professores em vez de médicos, dirigia um carro com 15 anos de idade e ainda conseguia mandar dinheiro para os pais todo mês. Aos 31 anos, cada ruga de expressão em volta dos olhos e cada calo nas mãos eram medalhas de honra pelo trabalho voluntário no abrigo. Tia Bianca, sussurrou, usando o apelido que sempre me derretia. Você fez mesmo isso? Fiz para o casamento da Juliana. Assenti, observando o rosto dela oscilar entre admiração, reconhecimento e, por fim, aquele lampejo de raiva protetora por mim. Ela não usou, escolheu outra coisa. Helenice estendeu a mão para tocar a seda, mas recuou, como se fosse um vaso de cristal prestes a cair. Não posso. É lindo demais, caro demais. Isso é de casamento de R$ 50.000, não de churrasco no quintal com cadeira de plástico. Helenice, falei com firmeza na voz, esse vestido foi feito com amor. Ele foi criado para celebrar um casamento, para fazer alguém se sentir linda no dia mais importante da vida. E esse alguém pode muito bem ser você. Graziella cutucou a prima. Experimenta, vai! E eu repeti. Vai lá, veste. 20 minutos depois, Helenice estava diante do espelho do meu quarto transformada. O vestido caía como se tivesse sido feito sob medida para o seu corpo. A seda fluía sobre suas curvas com uma suavidade quase teimosa. O tom marfim aquecia sua pele morena e as pérolas costuradas à mão brilhavam como estrelas tímidas no céu. A voz dela falhou. Pareço uma noiva de verdade. Você parece você mesma, respondi. Só que em versão deslumbrante. Graziella já estava com o celular na mão. Fica parada, preciso registrar esse milagre. A foto capturou algo quase mágico. O sorriso aberto de Helenice, o caimento perfeito da seda e a confiança recém-descoberta estampada na postura dela. Naquele instante, ela parecia exatamente o que era. Uma mulher apaixonada, usando um vestido criado por alguém que acreditava que o amor deveria ser celebrado e não jogado no fundo do armário. Não sei como te agradecer, disse ela com as lágrimas ameaçando o rímel. Use com alegria, falei. Para mim, já era o suficiente. Mas Graziella tinha outras ideias. Na verdade, disse com aquele tom de quem está prestes a propor algo genial ou totalmente desastroso. Acho que devíamos postar essa foto. A Helenice está maravilhosa e as pessoas precisam conhecer o que você faz. Graziella, comecei, mas ela já estava digitando. Só no meu Instagram. Tem uns 300 seguidores, a maioria colegas de restaurante e estudantes de arte. Qual é o problema? Ela postrou com uma legenda que fez meu peito se encher de orgulho. Quando a sua prima precisa de um vestido de noiva, mas não pode pagar por alta costura, e a mãe da sua amiga é, por acaso, uma costureira mestre secreta. Este vestido foi feito à mão, ao longo de 6 meses por Bianca Barreto, professora aposentada que claramente perdeu sua verdadeira vocação.
Helenice está radiante, e este vestido é a prova de que a verdadeira arte vive nos lugares mais improváveis. Alta costura feita à mão, artista de verdade, vestido de noiva, mulheres talentosas. A reação foi imediata. Em poucas horas, o celular da Graziella vibrava sem parar. Comentários, compartilhamentos, mensagens. As pessoas queriam saber como encomendar. Noivas com casamentos marcados para meses depois já perguntavam preços. Costureiras locais mandavam mensagens cheias de respeito profissional. Ao cair da noite, a foto já tinha sido compartilhada 47 vezes. Na manhã seguinte, o número de visualizações passava de 2.000, e Graziella respondia mensagens de lugares tão distantes quanto Campinas e Florianópolis. Senhora Barreto, disse ela surgindo na minha porta com café, croissants e um brilho nos olhos. Acho que precisamos conversar sobre abrir um negócio. Sentei-me à mesa da cozinha lendo elogios e perguntas como se alguém tivesse acendido luzes incômodos da minha vida que eu nem lembrava que existiam. Durante décadas costurei por necessidade, concertos, bainhas, fantasias de Halloween com salário de professora. Mas aquilo parecia outra coisa, parecia uma oportunidade. Eu não entendo nada de administrar empresa, comentei. Mas entende tudo de fazer vestidos que fazem mulheres se sentirem deusas, retrucou ela. O resto a gente aprende. Pela janela, vi Dona Palmira Penteado passeando com o cachorro. Mesmo horário, mesmo ritmo, mesmo roteiro que ela repetia há 15 anos. 3 dias antes, eu também seguia a minha rotina previsível. Professora aposentada, mãe deixada de lado, mulher cujos melhores anos supostamente já tinham passado. Agora a foto de Helenice sorria na tela do celular da Graziella, enquanto estranhos me pediam para pagar por habilidades que eu quase deixei morrer no silêncio. O que exatamente você está sugerindo? Perguntei. O sorriso dela poderia iluminar o quarteirão inteiro. Estou sugerindo que a gente lembre ao mundo que artistas de verdade nem sempre estão em galerias. Às vezes eles estão na cozinha, criando mágica ponto a ponto. Lá fora, a Dona Palmira completou seu passeio. Mas dentro de mim, cercada por linhas, sonhos e pelo entusiasmo de uma jovem, sentiu algo que não experimentava havia décadas: liberdade. O casamento da Helenice seria em 3 semanas quando recebi o telefonema que mudou tudo. Eu estava no quarto de hóspedes reformado, agora oficialmente meu ateliê de costura, com direito à placa pintada à mão feita pela Graziella, rabiscando modificações para o vestido da mãe de uma noiva, quando o telefone tocou. O identificador mostrava um número desconhecido, mas com DDD local. Senhora Barreto, aqui é Berenice Rezende, da TV REC Paulistana. Vi a foto do vestido de noiva que a senhora fez e gostaria de fazer uma reportagem sobre artesãos locais. A senhora teria interesse? Minha mão tremia ao largar o lápis. Desculpe, o quê? A foto foi compartilhada mais de 15.000 vezes na última semana. As pessoas estão chamando a senhora de artista da alta costura escondida do subúrbio de Campinas. Adoraríamos contar sua história. 15.000 vezes? O número parecia coisa de outro planeta. Pensei nas risadas nervosas na suíte de hotel e senti uma satisfação tão afiada que poderia cortar seda. Preciso pensar a respeito. Mas, senhora Barreto, eu vi o vestido pessoalmente ontem. Elisa Rios é minha cabeleireira e foi quem me mostrou o vestido. É uma peça digna de museu, dessas que mereciam fila para ser admirada. Depois de desligar o telefone, fiquei sentada no silêncio da minha casa, que agora parecia ter passado por uma transformação. Em 3 semanas, eu já tinha aceitado 7 encomendas. Graziella Rios me ajudou a montar um site básico, calcular preços que refletissem tanto minha habilidade quanto minha necessidade de continuar pagando arroz com feijão, e a me aventurar nesse universo meio maluco das redes sociais, onde completos desconhecidos elogiavam minhas costuras francesas e imploravam para agendar um horário comigo. O telefone tocou novamente, quase de imediato. Era minha filha. A voz da Juliana me atingiu como um balde de água gelada. Não nos falávamos desde o casamento,
embora eu soubesse pelos canais paralelos da família que a lua de mel tinha sido perfeita e que ela e o Maurício Azevedo estavam se adaptando maravilhosamente à vida de casados. Olá, Ju. Mãe, A voz dela já trazia aquele tom meio ofegante que denunciava um pedido vindo disfarçado de oferta. Eu soube da entrevista no jornal e de toda a atenção que você está recebendo com a costura. Acho maravilhoso. E você? Claro. Eu sempre soube que você tinha talento e pensei que talvez pudéssemos nos encontrar para almoçar. Tenho algumas ideias para te ajudar a expandir esse pequeno negócio. Pequeno negócio? A frase cortou como papel, simples, mas ardida. Ando bem ocupada ultimamente, Ju. Ah, eu sei. Por isso pensei que poderíamos conversar sobre estratégias para otimizar seu processo, usar materiais mais em conta. O Maurício tem dicas ótimas sobre como escalar negócios artesanais. Ele lida com empreendedores criativos o tempo todo no trabalho de consultoria. Fechei os olhos. Visualizei perfeitamente a cena. Juliana já tinha discutido isso com o marido e a sogra, concluindo que meu hobby de costura poderia ser útil, mas apenas se fosse moldado aos padrões deles. Que tipo de material você tinha em mente? Nada muito caro, talvez misturas sintéticas no lugar da seda, e dá para comprar no atacado, em vez de costurar tudo à mão. O Maurício diz que a chave da lucratividade é reduzir processos que exijam muita mão de obra. Misturas sintéticas. Respirei fundo. Não fale assim, mãe. Estou tentando ajudar. O vestido que você fez para a Helenice ficou lindo. Mas sejamos sinceras, você não pode passar 6 meses em cada peça se quiser ganhar dinheiro de verdade. Dinheiro de verdade? E o que eu ganhava até então era o quê? Moeda do Banco Imobiliário? Ju, você viu a reportagem da TV Record paulistana? Perguntei. Sim, foi por isso que liguei. Acho ótimo, mas você precisa cuidar da sua imagem. Talvez eu possa te ajudar a se preparar para a entrevista. Assim você diz as coisas certas. As coisas certas. Como se eu precisasse de tradução simultânea para falar do meu próprio trabalho. Eu te ligo depois. Encerrei, desligando antes que ela pudesse responder. 1 hora depois, Graziella apareceu com muqueca de frango cremosa para a viagem e aquele olhar de quem tinha passado o dia atendendo telefonemas. Sua filha me ligou, anunciou, largando potes de fita adesiva na minha mesa. Quis saber se eu estava incentivando você nessa aventura e se eu entendia as realidades financeiras do trabalho sob medida. E o que você respondeu? Disse que em 3 semanas você já ganhou mais por hora do que eu ganho como garçonete e que a sua realidade financeira inclui uma lista de espera de clientes dispostos a pagar um valor alto por algo que não encontram em nenhum outro lugar. Os olhos dela brilharam. E talvez eu tenha comentado que menosprezar um trabalho de qualidade de museu como se fosse um simples passatempo de costura é um equívoco tanto artístico quanto empresarial. Sorri pela primeira vez no dia. E como ela reagiu? Como esperado. Sugeriu que eu estava exagerando e disse que seria lamentável se eu incentivasse você a tomar decisões de carreira irrealistas para a sua idade. Para minha idade, 62 anos e, segundo ela, já no prazo de validade para ter sonhos. Graziella, falei de repente, você se lembra do que queria fazer quando estudava moda, antes do seu pai adoecer? O rosto dela amoleceu, a defesa habitual dando lugar à vulnerabilidade. Eu queria criar roupas para mulheres de verdade. Não modelos tamanho 34, nem celebridades, mas mulheres com curvas, histórias e vidas fora dos padrões. Ela riu, mas com um som oco. Ingênuo, né? Os professores insistiam em peças viáveis comercialmente, produzidas em massa para atingir o maior número possível de pessoas. E se não fosse ingênuo? Perguntei.
Fui até a janela e vi o jardim previsível do vizinho, com as mesmas flores nos mesmos canteiros, ano após ano, seguro, mas entediante. E se a gente não aceitasse apenas vestidos de noiva? E se abríssemos um negócio de verdade? Roupas sob medida para mulheres que a indústria da moda insiste em ignorar. O garfo dela parou no ar. Bianca, você está sugerindo o que acho que está sugerindo? Estou sugerindo que uma professora aposentada e uma ex-aluna de moda podem entender muito bem o que mulheres reais querem vestir. Talvez o mercado precise de algo diferente, com alma. O silêncio que se seguiu veio carregado de medo e possibilidades. Precisaríamos de capital, disse ela por fim. Equipamentos, espaço, materiais, licença, marketing além do Instagram. Tenho alguma economia e tenho esta casa. Posso fazer um empréstimo usando-a como garantia. Bianca, essa é a sua segurança. Não, Graziella. Minha rede de segurança era a minha aposentadoria como professora que mal cobre as contas. Esta casa tem sido mais prisão do que proteção. Ela me encarou, avaliando se era coragem ou loucura o que via. E como chamaríamos isso? Uma empresa de roupas personalizadas, criada por uma professora aposentada e uma ex-estudante de moda fugitiva no subúrbio de Campinas. Sorri. Pensei no rosto de Helenice se olhando no espelho, na alegria de criar algo único para alguém que realmente valoriza, no nervosismo de Juliana, no olhar desdenhoso de Milena Cortez, e nos anos que passei me diminuindo para caber nas expectativas dos outros. Bordado, respondi. Roupas personalizadas, feitas por mulheres que entendem que cada corpo carrega uma história que merece ser contada e celebrada. O sorriso de Graziella começou tímido, mas foi crescendo como o sol esquentando o café da manhã de domingo. Trabalho com linha, eu gosto, disse ela, pegando o celular. Estou pesquisando no Google sobre requisitos para licenças comerciais. Graziella, espera, a gente está mesmo fazendo isso? Perguntei. Ela levantou os olhos da tela, o entusiasmo dando lugar a uma expressão mais profunda e determinada. Bianca, há 3 semanas você era uma professora aposentada cuja filha a tratava como um fardo constrangedor. Hoje, é uma artista disputada com lista de espera e ainda tem uma entrevista marcada na TV para a próxima sexta-feira. Amanhã? Deu de ombros. Amanhã vamos mudar a indústria da moda, um vestido personalizado por vez. Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer e fui direto ao meu ateliê. O vestido da Helenice estava no manequim, como uma promessa já cumprida. Sob a luz suave, cada ponto, cada miçanga, cada detalhe que eu havia escolhido mostrava o cuidado que eu coloquei para criar algo verdadeiramente especial. Esse vestido jamais ficaria esquecido num armário ou seria tratado como roupa de brechó. Seria usado por uma mulher que reconhecesse o próprio valor, fotografado por quem soubesse enxergar a arte de longe e lembrado como o início de algo extraordinário. Fiz café, me sentei à máquina de costura e fiquei cercada por rolos de seda, caixas de botões vintage e gavetas cheias de linhas de todas as cores possíveis. Meu celular mostrava 17 novas mensagens de clientes interessados, 3 ligações de repórteres e uma mensagem da Graziella. Encontrei um espaço comercial no centro. Quero visitar hoje à tarde. Também havia uma mensagem de voz da Juliana. Sua voz tinha aquela mistura de preocupação e frustração que só a filha sabe dosar. Mãe, fiquei pensando na nossa conversa de ontem. Acho que você deveria ser mais cautelosa com isso. Começar um negócio na sua idade, ainda mais algo tão arriscado. Talvez devêssemos falar com o Maurício e fazer um plano. Me liga. Apaguei, sem ler de novo. A entrevista com a Berenice Rezende estava marcada para sexta à tarde. O casamento da Helenice seria no sábado. E entre esses 2 dias, eu teria que decidir se era Bianca Barreto, a professora aposentada com um hobby, ou Bianca Barreto, a artista. A artista que levou 62 anos para descobrir do que era capaz.
enquanto passava a seda marfim na máquina para fazer o vestido de uma noiva que me procurou justamente por ter visto as fotos da Helenice, percebi que a decisão já estava tomada. Juliana podia ficar com sua segurança e senso prático. Eu estava escolhendo a revolução, um ponto de cada vez. A entrevista na TV REC paulistana foi ao ar numa terça de outubro, exatamente 6 meses depois do casamento da Juliana. Assisti do apartamento de Graziella, em cima da padaria, cercada por amostras de tecido e rabiscos de planos de negócio, enquanto ela soltava comentários que me faziam rir até doer a barriga. "Olha só você!" disse ela, vendo-me na tela explicar a diferença entre bainhas à máquina e bainhas enroladas à mão. "Parece que nasceu dando entrevista." Na tela, eu mostrava o trabalho com miçangas no vestido da Helenice, agora peça de destaque no nosso portfólio, enquanto Berenice perguntava sobre minha trajetória. A mulher da TV parecia confiante, profissional e apaixonada. Nada lembrava a mãe esquecida por alguém ou a professora aposentada que preenchia o tempo livre com costura. A história de Bianca Barreto é inspiradora, narrava Berenice sobre imagens do meu ateliê. Depois de 37 anos como professora, ela encontrou uma nova vocação, criando vestidos sob medida que rivalizam com os melhores estilistas do mundo. Sua lista de espera agora chega a 8 meses e recentemente firmou parceria com Graziella Rios para lançar a Fios e Tramas, uma boutique dedicada a roupas personalizadas para corpos femininos reais. A expressão corpos femininos reais tinha sido ideia da Graziella, e ouvi-la na TV abriu um orgulho quente no meu peito. O segmento terminou com o casamento da Helenice. O vestido se movia como luz líquida de estrelas enquanto ela dançava, radiante, provando que elegância não tem nada a ver com etiquetas caríssimas, e sim com amor genuíno. O telefone da Graziella tocou antes dos créditos finais. Em uma semana, vieram 47 novos contatos, 3 pedidos de clientes de fora do estado e até um documentarista querendo contar nossa história. O mais importante? Assinamos o contrato da loja no centro. Graziella encontrou um espaço iluminado, com janelas altas, lugar para várias máquinas, área de provas e até uma mini galeria para expor as peças finalizadas. No dia seguinte à assinatura, Juliana ligou. Mãe, vi a entrevista. Foi bem legal. Mas o Maurício acha que você está se expondo demais. Ele se preocupa com promessas que talvez você não consiga cumprir. Eu estava ajustando um corpete de seda larja e segurei o telefone entre o ombro e a orelha, posição que meu quiroprático certamente desaprovaria. Que promessas exatamente? Perguntei. A lista de 8 meses, parece demais. E a experiência da Graziella com negócios é limitada. O Maurício acha que vocês estão tomando decisões rápidas demais. Suspirei. O mundo parece achar que genro é sinônimo de oráculo. Juliana, eu tomo decisões há 40 anos a mais do que o Maurício vive. Não foi isso que eu quis dizer. É que abrir uma empresa é complicado. Tem responsabilidade civil, impostos, seguros. Eu entendo, interrompi, talvez mais áspera do que queria. Entendo que em 6 meses, a Graziella e eu criamos algo lindo e rentável, enquanto vocês passaram o mesmo tempo tentando me convencer de que sou velha demais para saber o que faço. Do outro lado, silêncio. Quando voltou a falar, ela usou um tom mais baixo. Mãe, estou tentando cuidar de você. Ao sugerir tecidos sintéticos e acabamentos em massa, ao pedir que eu simplifique meu processo, tirando o que o torna único. Isso não é cuidar de mim, Juliana. Isso é me encolher para caber no molde seguro que vocês querem. Larguei os alfinetes e me concentrei totalmente na conversa. Quando foi a última vez que você perguntou sobre o meu trabalho, sem sugerir como deixá-lo menor, mais barato ou mais comum? Quando foi a última vez que disse que tem orgulho de mim sem acrescentar um mas ou um aviso? O silêncio voltou, e dessa vez, ficou.
Este momento durou tempo suficiente para que eu cortasse 3 moldes e começasse a organizá-los na mesa de corte. Foi quando o pessoal do documentário me ligou. Oi? Disse finalmente. Que pessoal do documentário? A cineasta que entrou em contato com você, Mariana Silva. Ela queria entrevistar alguns familiares sobre a sua transformação. Eu disse a ela que não estava interessada. Claro que tá! A ideia de ter câmeras flagrando sua rejeição ao vestido, de o mundo ver como você tratou o presente da mãe, deve ter sido assustadora, disse a cineasta. A escolha é sua, respondi calmamente. Mãe, por favor, podemos nos encontrar para um café? Acho que precisamos conversar pessoalmente. Olhei ao redor do meu estúdio, para os vestidos semi-acabados pendurados como promessas em seus moldes, para o quadro de inspirações coberto de esboços e amostras de tecido, para os cartões de visita que a Graziella havia criado com o nosso logotipo e o slogan, onde cada peça conta uma história que vale a pena homenagear. Estou muito ocupada ultimamente, talvez depois das festas de fim de ano. O Natal seria em 8 semanas. A sugestão pairou entre nós como uma porta que se fecha lenta, mas decisivamente. Mãe, preciso ir, tenho uma prova de roupa às 14 horas. Desliguei, mergulhando no silêncio da minha vida transformada, sentindo o peso da escolha que acabara de fazer. Durante meses vinha mudando, crescendo, me tornando alguém nova, mas aquilo parecia diferente. Parecia um momento em que deixei de ser a mãe da Juliana e me tornei Bianca Barreto, artista e empresária, que por acaso tinha uma filha. A prova era para a senhora Almeida, uma viúva de 70 anos que buscava um vestido para o casamento do neto. Ela havia tentado comprar em lojas de departamento durante meses, sem sucesso. Tudo era muito jovem, muito apertado, ou simplesmente sem graça para um corpo que viveu 7 décadas e carregava cada marca com orgulho. Não quero parecer um carneiro vestido de cordeiro, disse ela durante nossa consulta, mas também não quero parecer que estou indo a um funeral. O vestido que desenhei para ela era de crepe elegante em verde floresta profundo, com mangas 3/4 e um corte em aço sutil que delineava sua silhueta com graça. Botões forrados costurados à mão desciam pelas costas e acrescentei um delicado bordado de miçangas no decote que captava a luz sem pedir atenção. Quando a senhora Almeida saiu do provador e ficou parada diante do espelho triplo por um longo momento, silenciosa, disse: Senhora Barreto, eu pareço eu mesma, mas a melhor versão de mim. Esse é o objetivo, respondi, ajustando levemente a bainha. Honrar quem você é e não escondê-la. Minha nora sugeriu que eu comprasse algo online, disse que seria mais barato e prático. A senhora Almeida alisou a saia com mãos reverentes. Ainda bem que não a ouvi. À medida que novembro aproximava o início do inverno, a reputação da Fios e Tramas crescia além do que eu ousava imaginar. A equipe do documentário nos acompanhou por 2 semanas, registrando o processo de criação de peças personalizadas e entrevistando clientes que falavam com emoção genuína sobre se sentirem bonitas consigo mesmas pela primeira vez em anos. Graciela cuidava da parte comercial com uma competência que me fazia agradecer a intuição de tê-la como sócia. Ela negociava com fornecedores, organizava a nossa agenda e atendia aos pedidos da imprensa com a habilidade de quem aprendeu a se virar nos restaurantes, mas sonhava alto. Contratamos 2 costureiras, ambas com mais de 50 anos, demitidas de fábricas que consideraram suas habilidades obsoletas. Vê-las redescobrir sua arte naquele estúdio iluminado era como testemunhar renascimentos. O espaço virou refúgio para conversas que jamais imaginei ter. Mulheres falavam de seus corpos não como problemas a resolver, mas como histórias para celebrar. Sabe o que eu mais amo aqui? Perguntou Wanda, advogada de 45 anos, experimentando um paletó desenhado para se adequar à sua silhueta pós-mastectomia. Ninguém age como se meu corpo fosse errado por existir.
O paletó serviu perfeitamente, profissional e feminino, sem tentar esconder ou compensar nada. O reflexo de Wanda mostrava uma mulher pronta para comandar tribunais ou reuniões, confortável consigo mesma e com um tecido sob medida. 2 semanas antes do Dia de Ação de Graças, uma notícia mudou tudo. A revista São Paulo Moda publicou uma matéria chamada A Costureira que Roubou o Natal, um trocadilho que fez Graziella gemer, mas trouxe enorme atenção. O artigo detalhava a minha jornada do vestido de noiva rejeitado até o negócio próspero, com fotos de antes e depoimentos de clientes que pareciam cartas de amor ao artesanato. Mas foi a barra lateral que fez meu telefone tocar sem parar por 3 dias. Sob a manchete "O vestido que deu início a tudo", a revista revelou a história completa do casamento da Juliana. Como eu passei 6 meses criando um vestido de alta costura apenas para minha própria filha rejeitá-lo como se fosse de brechó. Conseguiram fotos do vestido e da reação dela, mas com gentileza borraram seu rosto nas imagens publicadas. A reação do público foi imediata e avassaladora. Redes sociais explodiram com apoio à mãe que transformou rejeição em revolução, o bordado. Helenice virou trending topic no Twitter. Blogueiras escreveram sobre preconceito contra a idade na indústria criativa e o valor do artesanato. O mais surpreendente foram as encomendas de mulheres que mencionavam querer apoiar um negócio que honra e não despreza a geração das suas mães. Graziella me encontrou no estúdio no 3º dia daquele caos midiático, sentada à máquina de costura com lágrimas escorrendo enquanto trabalhava em uma bainha simples. "Bianca, que houve? Que publicidade incrível! Estamos com a agenda lotada até o próximo verão." "Eu sei", respondi, enxugando os olhos. "Mas não é por isso que eu tô chorando." "Então por quê?" Larguei a agulha e me virei para encará-la. "Porque há 37 anos, quando Juliana nasceu, eu sonhava em ser o tipo de mãe da qual ela pudesse se orgulhar. Trabalhei em 2 empregos para que ela tivesse condições de pagar a faculdade. Abri mão de todos os luxos para lhe oferecer oportunidades que eu mesma jamais tive. E em algum momento esqueci que ela também deveria sentir orgulho de mim." Graziella Rios sentou-se ao meu lado no banquinho, com uma expressão de quem estava prestes a revelar um segredo de receita de família. "Sabe o que eu acho?" disse ela finalmente. "Acho que você criou a Juliana para ter orgulho de você. Mas em algum momento, ela esqueceu que orgulho não é ter uma mãe conveniente ou padrãozinho. É ter uma mãe corajosa o suficiente para se tornar exatamente quem ela nasceu para ser." Do lado de fora das janelas do nosso ateliê, a chuva de inverno de Campinas pintava desenhos abstratos no vidro, como se a própria cidade estivesse treinando para virar artista plástica. Lá dentro, cercada pelas ferramentas do meu ofício e pela prova viva de sonhos realizados, percebi que a opinião de Juliana, que já foi o sol em torno do qual meu mundo orbitava, agora era apenas mais uma voz entre muitas, e, pela primeira vez em décadas, não era a mais alta da sala. Juliana finalmente apareceu para ver o que eu havia construído. Eu a avistei pelas grandes vitrines bordadas, parada na calçada do outro lado da rua, como turista olhando para um ponto turístico que não entende bem. Ela usava o casaco preto de lã que eu lhe dera de presente de Natal 3 anos antes, feito sobre medida, caro, elegante, o tipo de escolha segura que cabe em qualquer lugar sem dizer nada sobre quem o veste. Por 20 minutos, ela ficou ali, enquanto eu trabalhava com Dona Palmira Penteado na prova de um vestido de festa. Nós duas fingimos não notar aquela figura de preto congelando lá fora. Até que Dona Palmira, minha antiga vizinha e cliente das mais animadas, quebrou o silêncio. "Não é sua filha ali? Parece que vai virar picolé." "É, parece", respondi, ajustando a bainha do vestido de veludo bordô. "Por amor de Deus, Bianca, deixa a moça entrar antes que ela se transforme numa escultura de gelo." Mas eu não me movi. Ficamos nos nossos territórios,
separadas pelo asfalto e por 8 meses de decisões que não tinham mais volta. Quando Dona Palmira saiu, embalada em seu casaco e carregando a sacola de roupas com um sorriso orgulhoso, Juliana finalmente se aproximou. Entrou empurrando a porta como quem pisa em terreno inimigo. Seus olhos percorreram o espaço, o piso de madeira brilhando depois da reforma que Graziella e eu fizemos, os provadores com cortinas elegantes, A parede da galeria com fotos de nossos trabalhos. Mãe, disse ela num tom mais baixo do que eu lembrava. Ju. Ela caminhou como visitante de museu, parando na mesa de corte onde eu trabalhava num vestido de réveillon para uma cliente que queria se sentir deslumbrante aos 68 anos. A seda prateada refletia a luz da tarde. Vi quando ela reconheceu a qualidade da peça, o trabalho minucioso com as miçangas, as horas de dedicação que cada costura exigira. É lindo, disse ela. Obrigada. O artigo da revista parou, respirou fundo. Eu não sabia que iam escrever sobre o vestido de noiva, sobre o que eu disse. Continuei prendendo o corpete e respondi. O que achou que aconteceria quando jogou fora 6 meses do meu trabalho como se fosse peça de brechó? Achou que isso ficaria escondido para sempre? Eu estava nervosa, Milena sendo Milena, não estava pensando direito. Pensou o suficiente para rir, retruquei. As palavras caíram entre nós como alfinetes. Ela se encolheu. Já pedi desculpas, liguei, mandei flores. Flores para quem? Para você mesma se sentir menos culpada. Você nunca me perguntou como eu me senti, nunca reconheceu o que aquele vestido significava. Juliana foi até a janela, a imagem fantasmagórica refletida no vidro. Eu sei que você tá com raiva de mim. Não. Fiquei com raiva por 1 semana. Depois percebi que raiva era só mais uma forma de fazer as suas opiniões parecerem mais importantes que a minha vida. O que isso quer dizer? Quer dizer que parei de me importar se você aprovava minhas escolhas e passei a me importar se eu as aprovava. O silêncio que se seguiu tinha o peso de 8 meses de mudança. Lá fora, Campinas estava toda em tons de cinza e prata. Aqui dentro, nosso ateliê brilhava suave, cheio de provas de um trabalho que realmente importava. O documentário sai mês que vem, disse Juliana de repente. Mariana Silva me ligou de novo, que incluía entrevistas nossas, falando sobre nossa reconciliação. Nossa, o quê? As bochechas dela coraram. Eu disse que estávamos resolvendo as coisas, que você me perdoou e que estávamos mais próximas do que nunca. Olhei para minha filha, essa mulher que criei, por quem me sacrifiquei, que amei com a intensidade que só mãe entende, e senti apenas uma clareza serena. Você disse a um documentarista que eu te perdoei, sem nunca perguntar se era verdade. Então você não me perdoou. Os olhos dela pediam absolvição, como se o amor materno fosse passe livre para apagar qualquer ferida. Juliana, falei suavemente, perdão não é algo que você possa declarar em meu nome, mas você é minha mãe. Sim, e por 62 anos acreditei que isso significava engolir cada mágoa, desculpar cada ofensa, fingir que suas necessidades eram mais importantes que minha dignidade. Mas mãe também é ser humano, com sentimentos que merecem respeito. A postura dela quebrou. Então você nunca vai me perdoar. Eu tenho que pagar por um momento de fraqueza para o resto da vida? Um momento? Caminhei até a parede da galeria, onde fotos mostravam a evolução dos bordados, do vestido de noiva de Helenice Rios até a elegância verde floresta da senhora Almeida para dezenas de mulheres que encontraram confiança em roupas feitas sob medida. Não foi um momento, Juliana. Foram anos me tratando como se eu fosse uma vergonha, ignorando minhas opiniões, assumindo que o julgamento do seu marido valia mais do que a minha experiência. Isso não é verdade. Quando foi a última vez que você me pediu conselho sobre algo importante? Quando foi a última vez que me visitou sem precisar de um favor?
Quando foi que me apresentou para os seus amigos como alguém de quem você se orgulha e não como alguém que você precisa justificar? Cada pergunta caía como ponto bem dado na costura da nossa relação, revelando um padrão que eu nunca tinha parado para enxergar com clareza. Ela parou, mexendo na alça da bolsa cara com as mãos inquietas. Não sei como consertar isso. Talvez nem precise ser consertado, respondi. Talvez só precise ser aceito do jeito que está. Foi quando Graziela voltou do almoço, carregando amostras de tecido e com o rosto iluminado pelo frio e pela empolgação. Ao ver Juliana, seu rosto mudou para uma neutralidade cautelosa. Juliana, disse com aquela educação profissional. Que bom te ver, Graziela. A voz de Juliana carregava aquele frio cortante que ela reservava para pessoas que não considerava dignas. Vejo que os negócios estão indo bem. Mais do que bem. Vamos abrir uma segunda unidade em São José dos Campos no ano que vem. Vi Juliana processar a notícia, percebendo que a garçonete que ela desprezara por se impor era agora minha sócia em um negócio que valia mais do que o marido dela ganhava com consultoria. Parabéns, Graziela. Você conseguiu. Obrigada. Graziela largou as amostras e foi até a mesa de corte, criando uma barreira invisível entre Juliana e eu. Bianca, a investidora adorou seu portfólio. Quer apresentar trabalhos nossos na edição de primavera da revista dela, falando sobre mulheres empreendedoras com mais de 50 anos. Mulheres empreendedoras com mais de 50 anos. Frase inimaginável para mim 1 ano atrás, quando ainda me definia só como mãe da Juliana, viúva do Tiago e professora aposentada preenchendo as horas vagas com hobbies. Juliana observava a conversa absorvendo a realidade. Não se tratava do pequeno projeto de costura da mãe que precisava de ajustes, era um negócio real, tocado por mulheres que conheciam seu valor e exigiam respeito pela sua expertise. Preciso ir, disse Juliana de repente. Vejo que você está ocupada, mãe. Parei-a na porta. Quero que você entenda uma coisa. Eu não te odeio, não desejo mal para você, mas também não preciso da sua aprovação, nem da sua liderança, nem da sua versão de cuidar de mim. Olhei para aquela mulher que tinha meu DNA, mas não meus valores, que herdou minha teimosia, mas não meu respeito pelos sonhos alheios. Isso nos deixa como 2 adultos que, por acaso, são parentes. Se você quiser mais do que isso, vai precisar merecer, não com desculpas, flores ou dizendo aos documentaristas que nos reconciliamos, mas com ações que provem que você realmente respeita a mulher que eu me tornei. O rosto de Juliana oscilava entre mágoa, raiva, reconhecimento, talvez até o começo da compreensão. E se eu não conseguir? Então você também não consegue. Mas não vou fingir o contrário só para deixar qualquer uma de nós mais confortável. Ela assentiu devagar, as lágrimas fazendo o rímel escorrer igualzinho ao que aconteceu com Helenice quando se viu no meu vestido de noiva pela primeira vez, mas por motivos bem diferentes. Adeus, mãe. Adeus, Juliana. A porta se fechou com um leve toque e eu a observei pela janela enquanto ela voltava para o carro. Ela não olhou para o ateliê, não parou para admirar a placa elegante que Graziela encomendou, nem a vitrine com nossas criações mais recentes. Você tá bem? Perguntou Graziela baixinho. Estou perfeita, respondi, e disse isso com toda a seriedade do mundo. Naquela noite, sentei-me no estúdio acima da loja. Transformamos o espaço quando o contrato da minha casa no subúrbio acabou, decidindo que morar no mesmo lugar do trabalho era melhor do que manter aquela pretensão boba de separar arte e vida. As paredes estavam cobertas de esboços e fotos, os rolos de tecido organizados por cor e peso e uma única imagem emoldurada, Helenice no meu vestido de noiva, radiante de felicidade. Meu celular vibrou com uma mensagem de Mariana Silva. O documentário estreia no dia 14 de fevereiro na Netflix. A Costureira, uma história de transformação tardia. Parabéns, Bianca. Você criou algo lindo. Lá fora,
As noites de inverno em Campinas brilhavam com as luzes das janelas de casas vizinhas. Sonhos sendo vividos em pequenos atos de coragem, um dia de cada vez. Em algum lugar do outro lado da cidade, Juliana provavelmente estava contando para Maurício sobre nossa conversa, buscando apoio para suas feridas e estratégias para reconquistar a aprovação da mãe. Mas eu não era mais mãe, pelo menos não do jeito que fui. Eu era Bianca Barreto, artista e empreendedora. Uma mulher que aprendeu que amor sem respeito é só outra palavra para servidão. De manhã, comecei a trabalhar num vestido de noiva para uma cliente que me escolheu por ter ouvido a história daquele vestido que desencadeou uma revolução. Ela queria algo que honrasse tradição e transformação, que a fizesse se sentir linda e dissesse ao mundo que ela não era compromisso para ninguém. Eu sabia exatamente o que criar para ela. Afinal, estava costurando esse padrão a vida toda. A trajetória de Bianca Barreto nos mostra que nunca é tarde para recomeçar e que a verdadeira beleza está na coragem de ser autêntica. Em um mundo que insiste em padrões rígidos, sua escolha de honrar o corpo real e a individualidade feminina é um ato de revolução. Mais do que tecidos e costuras, ela constrói pontes entre passado e futuro, entre laços familiares e sonhos pessoais. A relação conflituosa com a filha Juliana nos lembra que o amor também precisa de espaço para crescer com respeito e verdade, e que a aceitação é um processo, não uma simples palavra. A história nos inspira a olhar para dentro e valorizar nossa própria jornada, entendendo que o que vestimos não é apenas o externo, mas também as histórias que escolhemos contar e viver. Uma das maiores lições dessa história é que o respeito próprio é a base para qualquer transformação verdadeira. Bianca mostra que reconhecer seu valor e honrar suas escolhas, mesmo diante de críticas e dúvidas, é fundamental para construir algo que faça sentido e tenha impacto duradouro. Além disso, a trama revela a importância de equilibrar sonhos pessoais com os laços familiares, encarando conflitos com honestidade e empatia, sem abrir mão da própria identidade. A coragem para mudar, especialmente depois de uma vida inteira dedicada a outros papéis, é um convite para que todos nós repensemos o que significa sucesso e felicidade. E, por fim, aprendemos que o processo de criação vai muito além do produto final. Ele é sobre se reinventar e fazer as pazes consigo mesmo. Agora me diz, qual você acha que foi o maior desafio de Bianca? Enfrentar a indústria da moda ou lidar com as tensões familiares? Você acredita que o sucesso profissional pode, de fato, curar feridas pessoais? Por quê? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se gostou, já sabe. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas ideias. Vamos juntos nessa jornada de transformação. Mariana Moreira acordou em seu pequeno apartamento no subúrbio de São Paulo, irritada com o som do seu despertador. Ela se preparou para pegar o trem de passageiros e tomou seu café da manhã simples de costume para sua família. Sua vida, como assistente administrativo em uma seguradora, parecia ser comum, na melhor das hipóteses. Sua renda como assistente administrativo certamente não era substancial, mas havia um segredo que ninguém sabia. Mariana administrava um canal popular no YouTube chamado Renovando Vidas, onde havia construído uma comunidade online para sobreviventes de abuso emocional. Seus vídeos tinham sido vistos milhões de vezes, e suas palavras ressoavam com muitos espectadores. No entanto, sua família não sabia nada sobre isso. Seu pai, Ricardo Moreira, era um empreendedor imobiliário de sucesso. Ele possuía vastas extensões de terra no interior do estado de São Paulo e havia desenvolvido uma área residencial de luxo após a outra. Sua empresa, Moreira Empreendimentos, era uma das mais conceituadas do setor. Sempre perfeccionista, Ricardo tinha uma forte obsessão pelo sucesso. Desde que Mariana era criança, ele impôs padrões rígidos sobre ela e a criticava impiedosamente quando não conseguia cumpri-los. Sua mãe, Elisa Moreira, havia sido modelo na juventude. Mesmo agora, mantinha sua elegância e beleza, ocupando uma posição importante na sociedade local. Mas por trás daquele belo exterior,
Havia uma frieza. Ela exigia que suas filhas tivessem sucesso como mulheres e, quando Mariana começou a mostrar mais interesse em questões sociais do que acadêmicas, Elisa chamou isso de potencial desperdiçado. A irmã mais nova de Mariana, Vitória Moreira, trabalhava como diretora de relações públicas na empresa do pai. Ela vivia a vida que a família esperava. Formou-se em uma universidade de prestígio, trabalhava na empresa de Ricardo e agora estava prestes a se casar com João Antunes, filho de uma família local proeminente. O relacionamento entre Vitória e Mariana era complicado. A irmã mais nova sempre fora a favorita dos pais e desprezava Mariana como um fracasso. Mariana pegou o celular e verificou uma mensagem de Vitória sobre o convite do casamento. Ela soltou um longo suspiro. 2 anos atrás, havia encerrado seu casamento de 5 anos com Daniel Campos. Sua família acreditava que ela havia sido abandonada porque era infértil e repetidamente a culpavam por essa falha percebida. A mensagem de Vitória dizia: "Você ainda não respondeu. Espero que não esteja brincando de estragar o meu dia especial. Não fale sobre seu divórcio miserável na frente de todos. A família de João é refinada." Mariana terminou de ler a mensagem e deu um sorriso sombrio. Ela foi até a janela e olhou para os certificados e placas dispostos na parede da sala de estar. Através de suas atividades online, havia construído uma reputação como defensora dos sobreviventes de abuso emocional e até mesmo fundado uma organização sem fins lucrativos. No entanto, nunca contou nada à sua família sobre isso. Em uma pequena mesa no canto da sala, ela escreveu uma resposta ao convite para a recepção do casamento. "É claro que irei", escreveu. "Também estou fazendo preparativos especiais para a família." Mariana pegou seu smartphone e abriu um aplicativo especial. Na tela, aparecia o nome Renovando Vidas Live, com o status Pronto, logo abaixo. Ela respirou fundo. Por trás da decisão de comparecer à recepção do casamento da irmã, havia um plano. Sua família acreditava que seu ex-marido, Daniel, era um fracassado que ainda estava lutando. Na realidade, ele havia se tornado um executivo de sucesso em uma empresa de tecnologia. O verdadeiro motivo do divórcio era completamente diferente do que sua família presumia. Mariana abriu o armário e tirou um modesto vestido azul marinho. Aquela seria sua arma. Era discreto, não chamaria a atenção, mas era o traje perfeito para revelar a verdade escondida. Em seu smartphone estava o segredo que ela guardava da família. Seu canal no YouTube, Renovando Vidas, agora tinha mais de 1 milhão de apoiadores, e sua organização sem fins lucrativos, que ajudava vítimas de abuso emocional, estava prosperando. Há 2 anos, Mariana vinha coletando evidências para este dia e também havia feito preparativos legais. Ela verificou o celular uma última vez e confirmou um e-mail de seu advogado. Ela assentiu levemente ao ler a mensagem. "Todos os preparativos estão completos. Não vou mais fugir", disse a si mesma calmamente. O salão de festas do Grande Palácio, um hotel luxuoso em Serra Azul, estava ricamente decorado para a recepção do casamento de Vitória e João. Lustres de cristal brilhavam no teto e flores brancas e douradas adornavam cada mesa. Dignitários locais se reuniam para celebrar a união das famílias Moreira e Antunes. Mariana parou na entrada do local, vestindo seu discreto vestido azul marinho para se misturar entre os convidados com trajes chamativos. Ela verificou o smartphone e respirou fundo. "Você finalmente veio." Ao se virar, Mariana viu Elisa, parada ali, impecável com sua maquiagem perfeita e um vestido dourado champanhe caro. A mãe a olhou de cima a baixo, franzindo a testa levemente. "Você poderia ter se vestido um pouco melhor", disse Elisa. "Este é um dia especial, todos estão assistindo." Mariana deu um sorriso gentil. "Onde está a Vitória?" "Na mesa." "Principal, é claro." "Você está na mesa 8 com os parentes." Elisa desapareceu na multidão. Mariana seguiu para seu assento designado. Na mesa estavam parentes distantes e funcionários da empresa do pai. Ela os cumprimentou calmamente e tomou um gole de água.
A voz do mestre de cerimônias ecoou por todo o salão. Vitória e João apareceram na pista de dança e começaram a dançar ao som de uma música romântica de Zezé de Camargo e Luciano. O vestido branco puro de Vitória estava adornado com pedrarias, refletindo a luz a cada movimento. João olhava para ela amorosamente. Mariana observou tudo em silêncio. Em sua mão, seu smartphone vibrou levemente. Uma mensagem apareceu na tela. Pronto. Após a dança, a comida foi servida e as taças de champanhe foram enchidas. Então chegou a hora dos discursos. Ricardo Moreira se levantou primeiro. Estamos honrados em receber a família Antunes. Seu discurso foi curto e nada sentimental, mas havia um orgulho evidente em sua voz. Minha filha Vitória sempre foi nosso orgulho. Ela tem o talento e a beleza que fazem justiça ao nome Moreira. Mariana pegou sua taça de vinho e tomou um gole. Seus olhos percorreram lentamente a sala, até se fixarem no projetor e na tela. O discurso de Elisa centrou-se nela mesma e em sua beleza juvenil. Vitória herdou minha beleza, disse, e o público riu educadamente. Então, Vitória se levantou. Ela olhou ao redor para os convidados com um sorriso brilhante. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu quero agradecer a todos que me apoiaram, especialmente meus pais. Obrigada por me mostrar o modelo perfeito de vida. Ela olhou uma vez na direção de Mariana, curvando seus lábios levemente. Eu preparei uma apresentação especial. Vitória continuou. Uma apresentação de slides de memórias de família. As luzes do local diminuíram e a tela clareou. Os primeiros slides eram fotos de Vitória, da infância até o presente. Linda, bem-sucedida, sempre cercada por seus pais. E deixe-me compartilhar um pouco sobre minha irmã, Mariana, Vitória disse. A tela mudou, e lá, em letras grandes, exibia: Mariana Moreira, casamento fracassado e infértil. Abandono do ensino médio, solteira de baixa renda. Risadas surgiram do local, gradualmente se transformando em gargalhadas altas. A foto de Mitsot, Mariana foi projetada na tela. Mariana não se moveu, sua expressão não mudou, mas internamente ela pensou. Havia começado. Vitória parecia estar gostando da reação do público. Não ria muito, ela vai chorar. Ela brincou. O local explodiu, em gargalhadas ainda mais altas. Elisa tomou um gole de vinho, olhando para a frente, sem expressão. Havia uma luz fraca de prazer em seus olhos. Ricardo riu e sussurrou para o pai de João, sentado ao lado dele. Só uma piada, certo? Mariana levantou-se lentamente. O riso continuou, mas gradualmente diminuiu quando as pessoas notaram que ela estava de pé. Posso dizer algumas palavras também? Ela perguntou em voz baixa. Vitória parecia confusa. Isso não fazia parte do plano. Claro, mas por favor, seja breve. Mariana pegou seu smartphone. Vamos começar, ela disse. Tocou em algo e, de repente, a tela do local mudou, exibindo as palavras: renovando vidas. Viva a realidade do abuso emocional por parte da família. Um contador de espectadores apareceu. O número aumentou rapidamente, ultrapassando 1 milhão. O local ficou em silêncio. Ao mesmo tempo, uma caixa de bate-papo apareceu no canto da tela, com mensagens fluindo. Uma se destacou particularmente. Uma mensagem de Daniel. As evidências foram reunidas. A equipe jurídica está a postos. Você não está mais sozinha. Mariana sorriu gentilmente. Senhoras e senhores, olá. Deixem-me contar um pouco sobre o que eu sei sobre a família Moreira. Vitória empalideceu e olhou para seus pais. Elisa deixou cair seu copo, e Ricardo meio que se levantou da cadeira. O que você está tentando fazer? Ele disse em voz baixa. Apenas dizendo a verdade, ela respondeu, a verdade que todo mundo queria ouvir. As mãos de Mariana não estavam tremendo. Seus olhos estavam cheios de firme determinação. Ela estava finalmente prestes a liberar sua voz, que tinha sido suprimida por anos. Naquele momento, ela sabia que não era o fracasso da família, mas tinha se tornado a voz de 1 milhão de pessoas. A tela do smartphone continuou a mostrar a transmissão ao vivo, e os comentários continuavam aumentando.
O silêncio dominou a sala. Mariana ficou no centro do local, suas costas retas, sua voz calma, mas suas palavras eram frias como gelo. Olá para 1 milhão de pessoas assistindo a este momento ao vivo. Eu sou Mariana Moreira. Hoje eu quebro meu silêncio. Vitória se levantou e gritou. Que tipo de piada é essa? Pare com isso agora mesmo! Mariana olhou para sua irmã. Uma piada? Você gosta de piadas, Vitória? Especialmente tirando sarro de mim? Ela tocou na tela de seu smartphone e apertou um botão. O áudio começou a tocar nos alto-falantes do local. Ei, mãe, por que Mariana não pode ter filhos? A voz de Vitória. O corpo dela está quebrado, assim como sua vida. A risada fria de Elisa. Daniel estava certo em abandoná-la. Homens querem deixar descendentes. Mariana não pode fazer nada. Enquanto a conversa gravada continuava, Mariana direcionou a câmera para a plateia, dando zoom em Ricardo, nos rostos de Elisa e Vitória. Todos os três ficaram pálidos. João tinha uma expressão confusa e moveu sua cadeira ligeiramente para longe de sua noiva. Isto é o que eu gravei em uma reunião de Natal em família, Mariana explicou. Uma conversa quando eu saí de perto, mas há mais. Na próxima gravação, a voz de Ricardo ressoou. Mariana é um fracasso. Vitória é minha filha de verdade. Mariana foi apenas um erro. Elisa se levantou e gritou. Pare com isso. Isso é ilegal. Mariana respondeu calmamente. Não, mãe. No estado de São Paulo, gravar é legal se um participante da conversa consentir. Eu consenti. E pelo abuso que recebi diretamente, eu sou minha própria testemunha. Ela começou a reproduzir outro vídeo de seu smartphone. Mostrava Mariana, de 16 anos. Ela estava voltando para casa de um concerto de piano, relatando alegremente. Fiquei em segundo lugar. Você quer dizer que perdeu? Ricardo diz. Os Moreira nunca ficam em segundo. É o primeiro ou nada. O sorriso desaparece do rosto da jovem Mariana. Segundo de 25 perdedores. O pai acrescenta e sai da sala. A atmosfera no local começou a mudar. Desconfortável. Sussurros começaram. Entre os convidados, e muitas pessoas pareciam pouco à vontade. Os pais de João estavam visivelmente perturbados e conversavam entre si em voz baixa. Mariana continuou. Ao longo da minha vida, eu experimentei milhares de momentos assim. Momentos em que fui constantemente chamada de perdedora, defeituosa, desgraçada. Mas o mais cruel foi a zombaria sobre minha infertilidade e divórcio. Ela olhou para a tela. Para todos os espectadores, muitos de vocês tiveram experiências semelhantes. O abuso emocional da família é difícil de ver e provar. É por isso que lancei o Renovando Vidas, para coletar as vozes de sobreviventes abusados e criar uma comunidade para apoiá-los. Com essas palavras, Ricardo de repente se levantou. Que absurdo! Você sempre tentou chamar a atenção. Você está arruinando o dia especial de Vitória. Atenção? Mariana riu baixinho. Pai, eu tenho 1 milhão de seguidores no YouTube. Meu livro será publicado mês que vem. Eu administro uma organização sem fins lucrativos nacional. Se eu quisesse... Atenção, eu já teria tido há muito tempo. O local ficou em silêncio. Surpresa se espalhou pelos rostos de Ricardo e Elisa. Eles não sabiam nada sobre o sucesso de sua filha. Você pensou que eu era uma funcionária de baixa renda, com um casamento fracassado e uma mulher defeituosa que não podia ter filhos? Mariana disse. É porque eu deixei você pensar assim. Porque eu sabia que, se você soubesse sobre meu sucesso, você tentaria arruiná-lo. Sua voz ficou mais forte. E o que você sabe sobre Daniel também está errado. Naquele momento, as portas do local se abriram. Um homem alto e confiante entrou. Era Daniel Campos. O jovem, outrora desajeitado, havia se transformado em um empresário sofisticado. Ele caminhou diretamente em direção a Mariana. Um murmúrio surgiu no local. Elisa afundou em sua cadeira e Ricardo corou. Daniel ficou ao lado de Mariana e colocou a mão em seu ombro. Mariana,
Eu não me divorciei de você porque você era infértil. Eu não suportava mais o abuso da sua família, mas essa era a minha fraqueza. Sinto muito por ter deixado você. Sozinha, ele olhou ao redor do local. Agora sou executivo de uma empresa de tecnologia. Depois de me divorciar de Mariana, fiquei inspirado por sua coragem. Vê-la se recuperar do abuso da família me ajudou a reconstruir minha própria vida. Ele apontou para a tela. Na verdade, tenho apoiado secretamente a organização sem fins lucrativos de Mariana para sobreviventes de abuso emocional. Estava esperando o dia em que ela se levantaria corajosamente. De repente, várias pessoas se levantaram no fundo do local. Eram membros da comunidade online de Mariana. Eles acenaram para ela, mostrando apoio. Estamos aqui com Mariana, disse uma mulher. Sua coragem nos deu o poder de reivindicar nossas próprias vozes. Vitória ficou congelada em seu vestido de noiva. Seu dia perfeito estava desmoronando. Ela olhou para João, mas ele estava olhando para longe, com uma expressão confusa. Mariana, por que você faria isso? Ela finalmente conseguiu dizer. Este é meu casamento. Mariana olhou para sua irmã. Você zombou da minha vida em público por anos. Você se elevou me machucando. Hoje você cruzou a linha e eu não consegui mais ficar em silêncio. Daniel pegou a mão de Mariana. Nós estivemos reunindo evidências e mantendo registros. Registros de anos de abuso emocional por sua família. E agora, Mariana está compartilhando a verdade com milhões de pessoas. Lágrimas brilharam nos olhos de Mariana, mas não eram de tristeza. Eram lágrimas de libertação. A libertação de quebrar anos de silêncio e falar a verdade. Ela respirou fundo e pronunciou suas próximas palavras. Por muito tempo, me fizeram acreditar que eu era inútil. Mas hoje, eu reivindico meu valor e mando uma mensagem para todos aqueles em situações semelhantes. Você não está sozinho. Sua voz tem poder. E nunca é tarde para falar a verdade. Daniel sorriu ao lado dela. A culpa que sentia por não protegê-la agora se transformava em orgulho por sua força. Ricardo e Elisa ficaram sem palavras. Sua fachada perfeita havia desmoronado, esmagada sob o peso da verdade. O local estava silencioso, mas, no mundo online, uma tempestade estava se formando. A ação corajosa de Mariana inflamou os corações de milhões. Enquanto o local estava envolto em caos, Ricardo finalmente se levantou. Seu rosto estava vermelho de raiva e as veias em suas têmporas saltavam. Isso é completamente inapropriado. Ele levantou a voz. Mariana, você sempre quer atenção. Sempre se fazendo de vítima. Tudo isso é apenas exagero. Ninguém na família nunca te machucou. Mariana olhou diretamente nos olhos do pai. Realmente? Então, o que é isso? Ela bateu no smartphone e tocou uma gravação. A voz de Ricardo, de 13 anos atrás, encheu o local. Você é apenas estúpida. Por que não pode ser como Vitória? Ela tem apenas 11 anos, mas já é muito mais inteligente que você. Você é uma desgraça, Mariana. Foi uma vergonha para a família Moreira. Quando a gravação terminou, Ricardo ficou sem palavras. Elisa se levantou, tentando amenizar a situação. Isso foi tirado de contexto. Ricardo estava apenas sendo rigoroso para o bem de Mariana. Nós a amávamos. Estávamos apenas tentando fortalecê-la. Mariana balançou a cabeça silenciosamente. Amor, quando foi a última vez que você me abraçou? Quando já comemorou meu sucesso? Ela apontou para a tela. Olhe, meu canal ajuda milhões de pessoas. Eu escrevi livros, dei palestras, estabeleci uma organização sem fins lucrativos. Mas vocês nunca disseram que estavam orgulhosos de mim, porque nem sabiam do meu sucesso. A atmosfera no local começou a mudar. Muitos convidados expressavam desconforto e alguns começaram a se levantar para ir embora. Os pais de João, em particular, estavam visivelmente chateados. O pai de João se levantou. Que tipo de farsa é essa? Essa é a família com a qual estávamos tentando nos conectar? Ricardo tentou se aproximar dele às pressas, mas ele o dispensou. Não, obrigado.
Não quero me envolver em seus problemas familiares. Mantendo sua compostura, Mariana falou novamente. Todos, isso não é uma farsa. Isso é a verdade. E eu tenho medidas legais preparadas. Um processo por abuso emocional. Ela apontou para a tela de seu smartphone, que exibia um e-mail de uma empresa. Eu tenho coletado evidências por 2 anos. Meus advogados dizem que eu tenho provas suficientes. Os preparativos para um processo de danos por abuso emocional estão completos. Com essas palavras, a cor sumiu do rosto de Ricardo. Como um empresário do setor imobiliário, ele entendia exatamente o impacto que um escândalo público teria em seus negócios. Mariana, somos uma família, ele disse de repente mudando seu tom de voz. Assuntos de família devem ser resolvidos dentro da família. Mariana sorriu. Agora você traz à tona a importância da família? Ela continuou a transmissão ao vivo e olhou para Daniel. Sabemos o que é uma família de verdade. Não, são laços de sangue, mas conexões entre pessoas que se respeitam e estimam umas às outras. Naquele momento, algo inesperado aconteceu. João se levantou e se afastou de Vitória. Passo a passo, ele se aproximou de Mariana. Eu não pretendo me casar com tal família, ele disse, olhando para Vitória. Vitória empalideceu. O que você está dizendo? Isso é tudo mentira. Mariana sempre foi ciumenta. João balançou a cabeça. Eu vi como você fala sobre sua irmã nos últimos meses. O quanto a despreza. E hoje você mostrou isso em público. Eu não quero passar minha vida com alguém assim. Ele se aproximou de Mariana e ficou diante dela. Eu respeito sua coragem. Obrigado por se tornar a voz de muitas pessoas que sofreram abuso. O local ficou em silêncio novamente. Vitória começou a chorar, sua maquiagem perfeita começando a borrar. Mariana respirou fundo, preparando-se para revelar a verdade final. Devo falar mais uma verdade sobre meu divórcio e infertilidade. Ela olhou para Daniel, que assentiu. Eu não sou um fracasso. O divórcio não aconteceu porque Daniel parou de me amar, mas porque ele não pôde me defender. Daniel assentiu tristemente. Eu era fraco. Vendo a família de Mariana machucá-la, eu não pude protegê-la. E eu fugi. Essa culpa foi o maior erro da minha vida. Mariana continuou. E agora, devo revelar a verdade sobre a infertilidade. Ela hesitou por um momento. Mas, de acordo com o diagnóstico do médico, não era eu que era infértil, mas Vitória, que herdou o DNA do pai. Com essas palavras, um murmúrio surgiu do local. Vitória estremeceu, e toda a cor sumiu de seu rosto. Vitória gritou que era mentira. Mariana disse calmamente. Quando fiz os testes, o médico disse que não havia problema com minha capacidade reprodutiva. Mas e você, Vitória? Eu sei que você e João têm tentado engravidar e falhado. É um fato médico. Há uma anormalidade no DNA do pai, uma condição genética que pode ser mais grave para algumas mulheres do que para outras, e isso afeta diretamente a capacidade reprodutiva, como aconteceu com você. Nesta bomba da verdade, Ricardo afundou na cadeira, tremendo. Seu segredo, seu defeito de DNA, algo que ele sempre escondeu, agora era público. Vitória olhou para seus pais. Isso é verdade? Elisa não conseguiu dizer nada. Apenas cobriu o rosto com as mãos. Essa era uma verdade que ela também não sabia. Mariana disse calmamente. Depois que me divorciei, você me forçou a aceitar o rótulo de ser defeituosa. Mas na realidade, o defeito estava em outro lugar. O local estava completamente envolto em silêncio. João se afastou de Vitória e foi em direção aos seus pais. A família Moreira estava se preparando para sair juntos. Mariana finalmente virou a câmera para os espectadores e se dirigiu a eles. A verdade, às vezes, pode ser dolorosa, mas é a verdade que nos liberta. Hoje eu falei minha verdade, e ao fazer isso me tornei livre. Daniel segurou a mão dela e ficou ao seu lado. Membros da comunidade online de Mariana se reuniram ao seu redor, formando um círculo de apoio. Foi uma verdadeira virada na vida de Mariana.
Um ano depois, a livraria Saraiva, na cidade de São Paulo, estava lotada de pessoas. Uma sessão de autógrafos estava sendo realizada para o novo livro de Mariana Moreira, Silêncio Nunca Mais. A fila se estendia do lado de fora da loja, com centenas de pessoas esperando para conhecê-la. Mariana agora se tornara uma defensora nacionalmente reconhecida de sobreviventes de abuso emocional. A Renovando Vidas, que ela criou, era reconhecida internacionalmente e administrava programas de apoio a sobreviventes de abuso em vários locais. Ela aparecia regularmente na televisão e dava palestras como especialista em abuso emocional. Ao lado da mesa estava sentado Daniel Campos. Embora eles não tivessem se casado novamente, estavam ligados por uma profunda amizade e compreensão mútua. Juntos, administravam a Renovando Vidas, cada um alavancando seus pontos fortes para fazer a organização crescer e se preparar para a próxima turnê de palestras. Daniel perguntou durante um momento de silêncio: "Está tudo indo bem?" Mariana sorriu. "Sim, está tudo indo bem. Começando em São Paulo e cobrindo 12 cidades." Após a assinatura, Mariana retornou ao seu escritório. A vista oferecia uma bela paisagem do Parque Ibirapuera. Olhando pela janela, ela pensou sobre as mudanças do ano passado para a família Moreira. A recepção do casamento tinha sido o começo do fim. A imobiliária de Ricardo, Moreira Empreendimentos, perdeu sua reputação e foi forçada a reduzir o tamanho depois que seu comportamento abusivo se espalhou online. Muitos parceiros de negócios cortaram relações com ele. Ricardo agora se tornara um homem recluso, longe de seu comportamento outrora confiante. Elisa se distanciou da sociedade. Muitos de seus antigos amigos a evitavam, e os convites diminuíram drasticamente, tendo a feiura por trás de sua aparência perfeita revelada. Ela havia perdido seu lugar. E Vitória? Seu noivado com João havia sido desfeito. Ela deixou a empresa de seu pai e se mudou para outra cidade. Mariana ocasionalmente ouvia rumores sobre ela, mas não havia contato direto. Os pensamentos de Mariana foram interrompidos por uma batida de sua assistente. "Mariana, alguém quer ver você." A porta se abriu e lá estava Vitória. Ela não estava vestida com seu traje chamativo anterior, mas usava jeans simples e um suéter. Seu rosto quase não tinha maquiagem e havia sinais de fadiga sob seus olhos. "Posso entrar?" Vitória perguntou, hesitante. Mariana, embora surpresa, indicou uma cadeira. "Por favor." Vitória sentou-se lentamente e cruzou as mãos no colo. "Eu li seu livro", disse ela. Era maravilhoso. Mariana não disse nada, esperando que sua irmã continuasse. Vitória tropeçou em suas palavras e respirou fundo. "Vim me desculpar por tudo que fiz com você." Ela continuou, com lágrimas nos olhos. "Também estou vendo um conselheiro profissional e percebi que estava recebendo o mesmo tratamento. Do papai. Eu estava apenas mirando em você para evitar me tornar um alvo eu mesma." Sua voz estava tremendo. "Eu estava tentando me proteger por te machucar. Foi covardemente terrível e imperdoável." Mariana sentiu emoções conflitantes girando em seu peito. Anos de dor e raiva e amor complexo por sua irmã. "A cura leva tempo, Vitória," ela finalmente disse. "Mas não é impossível, Vitória." Parecia esperançosa. "Realmente, eu não sei se podemos construir um relacionamento de confiança novamente." Mariana disse honestamente. "Mas vale a pena tentar, especialmente se você está tentando se encarar." As duas começaram a conversar sobre a possibilidade desse novo relacionamento. Sob um acordo silencioso, não foi uma reconciliação completa, mas um pequeno primeiro passo. Algumas semanas depois, outra sessão de autógrafos para o novo livro de Mariana, Silêncio Nunca Mais, foi realizada. Na longa fila, ela continuou, assinando, tendo conversas curtas com cada leitor ao lado dela. Como amigo e parceiro de negócios, estava Daniel e um pouco distante, Vitória, que estava modestamente ajudando como voluntária. Enquanto autografava livros, Mariana pensou sobre a jornada inesperada que sua vida havia tomado. Uma vez chamada de fracasso,
Ela agora se tornara uma esperança para milhões de pessoas. Ela sorriu para o próximo leitor e abriu o livro. Pegando uma caneta, ela começou a escrever sua frase de marca registrada. Sua voz tem poder. Não fique mais em silêncio. Mariana Moreira. Você acha que Mariana fez a coisa certa ao revelar toda a verdade na frente de todos? Ou ela poderia ter lidado de forma diferente? Você já se sentiu pressionado a ser algo que não era para atender às expectativas da sua família? Como você lidou com isso? Escreve aqui nos comentários. E não esquece, se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante, de amor ou de drama familiar. E me diz também qual tipo de história você prefere.